Será que tá funcionando aqui já? Tá? Vamos lá. Gente, muito boa noite, muito boa noite. Hoje é que dia, Cecílio Terrível? Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro. Meu Deus, 18 de fevereiro. Eu achei que era dia 13, velho. 18 de fevereiro. Olha aí, o nosso ouvinte já até participando aqui, ó. Falou que é aniversário de Osasco. Um abraço a toda a população de Osasco aí, que tá completando aniversário. Sábado foi Itapevi. Agora, dia 26 de março, é aniversário de Carapicuíba, nossa amada cidade. Você tava beijando o prefeito de Itapevi no aniversário dele, O Igor? Não fui de Itapevi, não. Eu vi você com a foto dele lá, mas que ali. É que eu conheci o Igor quando ele saiu candidato a vereador. Deixa pra lá. Mas deixa pra lá. Pula pra mãe. Vamos pular pra mim. Fala do negócio aqui. Mas você tá ansioso? O que tá acontecendo? Tô nervoso hoje. Tá nervoso por quê? Calma. Sabe por que você vai ficar calminho? Porque hoje você ganhou um brinde da Biscoiteria Delicata. Olha aí, pessoal. Você que quiser seguir aí, ó. Entra lá no Instagram, @Delicata Biscoiteria. Não é isso? É isso aí. O nosso convidado trouxe aqui pra nós. Eu vou levar pra minha esposa, que ela ama esse biscoito Delicata. Eu tava torcendo pro Cecílio não vir, né? Porque eu ia ganhar os dois. Mas ele chegou, dançou. Né? Ele chegou, dançou. Cecílio, meu, isso aqui, ó. Fala aí da Delicata. Vamos pensar um negócio aqui, ó. O cara, comprou um negócio desse aqui. O lanchinho da manhã, ó. Ó, abriu, colocou na bolsa. Você come um desse aqui, ó, pra não passar fome no trabalho, na escola. Detalhe, tem todas as descrições. Eita, o Cecílio como sofá, sempre. Velho. Olha, o sofá, concorrente. Aí, pessoal, ó, a Biscoiteria Delicata tem todas as informações nutricionais aqui. E o mais interessante, o prazo de validade, ó. Qual que é o nome dele? Biscoiteria Delicata. Ele é o representante, é o dono, fabricante, é o mentor, dono, é o quê? E advogado também. É advogado também? Doutor Teixeira, ele tem escritório aqui em Carapicuíba. Doutor Teixeira, rapaz. É advogado especialista em causas previdenciárias. Vamos falar com ele já, né? Mas conta um pouco como foi seu dia, como foi como tá a Teodoro Estofado, como tá a Teodoro Tim. A Paola eu descansei, velho. Eu tô percebendo, ontem né? inventei. Olha como eu tô queimado. Você tava na roça? Tava plantando mandioca. Plantando mandioca? Que dia que você vai me levar lá nessa roça sua lá? Na fazenda aí? Eu vou lhe arrumar uma enxada boa. Não. A minha eu tô pagando pro cara capinar. Velho. Não tem tempo. Aí não tem graça. Meu amigo. Eu tenho roça e pagar pra fazer, não tem graça não. Vamos lá. Então, como que foi que o doutor Teixeira inventou esse negócio dessa... Calma que você já vai perguntar pra ele já. Vamos apresentar ele então? Apresenta ele, Você tá ansioso pra conhecer ele, né? Tô ansioso. Gente, com muito carinho eu quero apresentar a vocês doutor Wagner Teixeira, um amigo que eu conheço há mais de 15 anos. É uma inspiração pra muito jovem. Ele vai contar um pouco da história dele. E além dele ser advogado, pelo amor de Deus, isso, baixa aí, velho. Vai virar meme nós dois no programa. Toda vez ele esquece... Gente, é assim, ó. O programa ao vivo é assim. Porra, aqui tá melhor que o Podpah. Doutor Teixeira é de Carapicuíba, tem um escritório aqui na cidade, ama Carapicuíba e é empreendedor. Doutor Teixeira, fica à vontade aí, fala um pouco do seu trabalho, quem você é, aonde morou, como foi a sua infância, por que resolveu fazer direito e agora, por que também resolveu empreender na doceria, Biscoiteria Delicata. Fica à vontade, doutor. Bom, boa noite aí, Quinho. Ao Cecílio, olha como que tá ao vivo. Ao ouvinte, todos os internautas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Primeiro eu quero agradecer aí o convite, um prazer imenso estar aqui no podcast de vocês. Parabéns pelo estúdio aqui, muito descontraído. E a risada do Cecílio contagia a gente. E é famosa já, né? É famosa, né? Isso vai ajudando a gente a quebrar o gelo, né? O gelo e o protocolo, né? Esse negócio de protocolo não dá muito certo. Não dá muito certo. Eu também não sou adepto dos protocolos, né? Eu fugi um pouco à risca aí desse estigma que recai aí aos profissionais da minha área, né? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Teixeira, eu sou nascido e criado aqui em Carapicuíba. Olha aí, Carapicuibano nato. Morei fora aí 2 anos depois que eu casei, né? Ali por volta dos anos 2000, 2002, acabei voltando. E sou advogado aqui no escritório no centro de Carapicuíba. E sou especialista no direito previdenciário, né? Quando a gente fala direito previdenciário,
algumas pessoas acabam não conhecendo, mas a gente acaba resumindo essa área como ações contra o INSS. Isso, então, olha aí. Tudo que envolve INSS. Tudo que envolve INSS. O doutor atua. Eu atuo. Eu já indiquei algumas pessoas pro doutor aí. Eu tenho recebido e faço aqui os meus agradecimentos públicos aí pelas indicações. Alguns casos a gente consegue solucionar, outros nós não solucionamos, não porque nós não temos a competência, mas porque os segurados acabam não preenchendo os requisitos necessários e aí a gente não consegue fazer. Não consegue dar andamento, né, doutor? Não consegue dar andamento, exatamente. Maravilha. Doutor, e aí, como que surgiu essa paixão pelo direito? Conta pra nós como começou. Quinho, na verdade, eu nunca tive assim um sonho de ser advogado quando criança. É mesmo? Né? Porque o Cecílio tem um sonho de ser advogado, então você tá sendo a inspiração pra ele contando a sua história. Hoje, tá? Voltou a estudar hoje? Olha lá, o homem tá bravo, eita. Deixa o doutor contar pra você perguntar pro doutor aí, como é que foi? Fala aí, doutor. Pra ser bem franco, eu nunca tive a intenção de ser advogado, né? Quando criança, meu sonho era ser mecânico. Mecânico. Eu até falo pra minha esposa assim que me emociona lembrar, né? Porque meu sonho se resumia em ter um Fusca e ser mecânico, né? E aí a vida acabou me conduzindo para o direito, né? Eu fui empresário aqui na cidade, atuei durante um tempo como... Quebrou alguma vez, não? Isso faz parte, né? Faz parte da história do empreendedor. Qual é o empreendedor, né? Que nunca quebrou, né? Que não quebra, né, doutor? Então eu fui do ramo aqui da terraplenagem, né? Fiquei uma temporada aqui trabalhando. Mas terraplenagem o cara fica rico. Fica, claro que fica. Dependendo do... Dizem que mexe com terra, esse negócio fica milionário. Acaba ficando milionário se você consegue ter acesso aos grandes contratos, né? Tá. E geralmente você não consegue trabalhar no município, principalmente porque... Já tem as dinâmica já. As grandes empresas, alguns contratos já são direcionados, enfim, isso é um assunto para um outro momento, mas bem complicado, né? Bem complexo. Bem complexo. E aí, nesse período em que eu acabei desfazendo a sociedade, né? E acabei literalmente quebrando, foi aí que me veio essa... Bom, vou focar então na área. Eu já tinha concluído a graduação em Direito, né? E aí acabei focando na área. Mas antes de ser empresário aqui na cidade, atuar nesse segmento, eu tive, durante um tempo, escritório de assessoria previdenciária, né? Então, a previdência já, de alguma maneira, já é advogada, né? E acho que foi aí que ficou essa coisa assim, eu acho que um dia eu quero fazer direito. Mas não era uma paixão, não. Agora, quando eu entrei na faculdade, que aí eu comecei a atuar e ver como era o mundo, né? Aí o meu grande desejo era ser delegado. Falar, o dia que eu concluir, vou prestar concurso, vou virar delegado. Vou virar delegado. Mas a gente começa, você vai tendo contato com profissionais, alguns colegas que trabalhavam na Polícia Civil, Polícia Militar, tive professores que eram delegados, tive professor que foi da Seccional de São Paulo. E aí você vai amadurecendo dentro do direito. A própria faculdade vai te trazendo uma visão, né, do que realmente, como as coisas funcionam, né? Então, visitei presídios e tal, porque tinha que estagiar. E a gente começa a ver que é um estilo de vida. E a gente que nasceu e cresceu numa cidade como Carapicuíba, né? Que a base é comunidade, que a base é comunidade, que é periferia, né? Você começa a ver que você vai mudar o seu estilo de vida. E você mudando o seu estilo de vida, você perde um pouco da sua raiz. Tem que sumir do mapa, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era muito o meu viés. Porque eu sempre fui uma pessoa muito simples, né? Sempre fui muito tranquilo, sempre gostei de voltar onde minha mãe morou, onde eu cresci, etc. Manter as raízes, Manter as raízes, né? Com os vizinhos mais antigos. Então, aquele vizinho que você passa, ele tá tomando uma cachaçinha no boteco, ele fala, Costa aqui, eu lembro de você era pivetinho e tal. E aí eu comecei a perceber que isso não era a minha cara, não. E aí decidi, então, ficar ali na área previdenciária e tal, e acabei me especializando nisso. Pô, legal. E aí, Cecílio, faz uma pergunta pro homem. Eu vou começar a perguntar dos empresários, que geralmente eu vou que era empresário e quebrou. Olha, eu conheço mais ou menos 50 empresários, e a maioria desses empresários acharam que ia ficar rico,
não ficaram ricos e não pagaram INSS. E aí, doutor, o que explica para nós sobre um trem desse? O que o cara consegue fazer hoje na situação dessa? O cara tem 40, 50, 60 anos aí e achou que ia, não foi e não pagou. Tá ficando velho, né? Tipo, é seu caso? Eu não sei se é o caso, mas eu conheço um monte de casos assim, viu? Vou fazer com aquelas perguntas. Um amigo meu mandou perguntar. Um amigo meu mandou perguntar sobre esse assunto. Perfeito. O que o cara deve fazer nessa situação? Eu acho que antes da gente falar especificamente sobre o que dá para se fazer e quais são os benefícios que a Previdência Social possui, é importante a gente esclarecer uma série de coisas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma propaganda maciça do INSS e das mídias dizendo, olha, venham, façam os seus requerimentos sozinhos, sem o auxílio de um profissional, é tudo hoje via aplicativo, é tudo digital, né? E vocês já resumiram, é uma armadilha. Por quê? Eu sempre falo para as pessoas, procura um advogado. Porque é o seguinte, a grande questão é que quando nós falamos de INSS, o INSS ele é um braço de um sistema muito complexo que se chama Seguridade Social. Então, a Seguridade Social ela está atrelada ao Ministério da Previdência Social. Tá? Então, você tem lá o Ministério da Educação, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Segurança Pública, etc, etc. Você tem o Ministério da Previdência Social. Bom, a Seguridade Social, então, é ela quem coordena. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social é um grande sistema, tá, de benefícios que vão amparar aqueles que o procurar. A Previdência Social, ela é só uma pasta dentro da Seguridade Social. Então, basicamente, você tem a Previdência Social... é uma coisa e a Seguridade é outra? A Previdência Social, ela é uma pasta que compõe o Sistema de Seguro Social do Brasil. Então, você tem a Previdência Social... Você tem aqui uma pasta da assistência social e você tem uma outra pasta da saúde. Então, você tem a Seguridade Social, é o conjunto dessas pastas, tá? Que cada uma dessas pastas vão atuar numa área. Então, vamos lá. Quando a gente fala de saúde, a pasta da saúde, você pega lá o artigo 5º da Constituição, está dizendo, saúde é para todos. E o que essa pasta ela tem a função de fazer? Tem a função de custear todas as despesas de saúde para todo cidadão. É muito comum a gente ver, por exemplo, ações contra hospitais para fornecimento de remédios, cirurgias, né? Você faz um requerimento, por exemplo, na Secretaria de Saúde do município, tem uma negativa, você move uma ação. Entra com mandado de segurança. Um mandado de segurança ou uma ação propriamente dita, tá certo? Uma ação civil, uma obrigação de fazer. Por quê? Porque a Constituição Federal, que é a Carta Magna, né? A norma, a maior norma que nós temos, né? E todas as outras normas são subordinadas a ela, diz que a saúde é para todos. E isso não importa se você é um empresário multimilionário ou se você é uma pessoa que mora numa periferia, como na nossa cidade. O direito à saúde é para todos, ponto final. Agora, é óbvio que em alguns casos, você tem uma série de indeferimentos, às vezes o juiz vai fazer uma análise mais criteriosa, mas ainda assim ele está legislando contra a lei, porque a Constituição Federal garante a saúde para todos, via Sistema Único de Saúde. Então, você tem a pasta da saúde. A outra pasta é da assistência social. A pasta da assistência social, dentro dela, você tem alguns benefícios. Então, por exemplo, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, tudo da assistência social, tá? O BPC, que todo mundo chama de LOAS. O LOAS. Que é o auxílio doença, na linguagem popular. O LOAS, na verdade, ele não existe. O que existe é o benefício de prestação continuada, que está previsto em um artigo, que se eu não me engano é o artigo 20, do LOAS, que é a abreviação da Lei Orgânica da Assistência Social. Então tem uma lei específica que vai tratar desse benefício, que não tem condição de se manter, tá certo? Que não tem ninguém que possa manter ela, e ela não tem renda, ela nunca contribuiu, e aí tem que preencher alguns requisitos, como por exemplo, você tem dois tipos de BPCs, tá? O BPC que é voltado para o deficiente
deficiente, e aí há uma discussão, uma série de discussões, porque se falava de deficiência física e hoje isso está muito mais amplo. Então você tem a deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência sensorial, tá certo? Aumentou a... porque... Não é que aumentou, né? É porque você vai aprimorando. Antigamente só tinha falava de deficiência física. Perdeu um dedo, perdeu uma perna, um braço. Deficiência física, né? Era física. Era física. Hoje mental vai... Hoje você contempla outras. Por exemplo, você pega uma criança que é autista, tá certo? Tem síndrome de Down. São deficiências sensoriais, intelectuais, que devem ser contempladas também por esse benefício, tá certo? E você tem o BPC, que é voltado para o idoso, acima de 65 anos, que não possui renda, que não tem nenhum descendente ou ascendente que possa tomar conta dele, e desde que tem um outro critério que também é bastante avaliado, que é a renda per capita, a renda por família, né? Então, ela não pode ser maior que 1/4 do salário mínimo. Então o cara está na vulnerabilidade mesmo. Estado de vulnerabilidade. Perfeito. Eu acho isso um absurdo. Perfeito. Agora, você veja como que a própria lei, ela traz uma série de situações que a gente pode abrir um amplo debate, a gente pode ficar a vida inteira discutindo. Porque você tem uma Constituição Federal que diz que ninguém pode viver com menos de um salário mínimo, tá certo? Federal. A Constituição diz que o salário mínimo, que o mínimo que uma pessoa tem que ter é um salário mínimo. Uma pessoa, não é a família. 1.412. Uma pessoa. E aí você estabelece o seguinte, você estabelece que naquela família a renda per capita não pode ser maior que 1/4 do salário mínimo. Se você tem lá 2 pessoas que trabalham nessa família, tá certo? E ela é composta de 4 pessoas... E se você pegar 2 mil, sei lá, ganha 2 mil reais e dividir por 4, dá 500 reais. Já não tem direito a um BPC. Porque eles entendem que... É o quadro. Porque ultrapassou 1/4 do salário mínimo. Então, dentro dessa situação, o Rio Grande do Sul, que é onde são os maiores previdenciaristas, saiu com uma série de ações. E aí entraram com uma ação civil pública, onde o STF flexibilizou esse requisito de 1/4 do salário mínimo. Então, hoje é possível, no caso em concreto, o servidor do INSS analisar o seguinte: olha, essa família ultrapassa 1/4 do salário mínimo, mas eles têm gastos que podem ser deduzidos. Então, olha, esse idoso ou esse segurado com deficiência, ele tem lá, ele tem gastos com medicamento, vamos deduzir. Tem gastos com fralda geriátrica, vamos deduzir. Alimentação especial por sonda, enfim, vamos deduzir. Cuidador, por exemplo. Cuidador, deduz aqui alguma coisa. Mas ele também impõe o limite. E aí, meio que ele flexibilizou. Mas ainda assim, Cecílio, a grande maioria dos requerimentos que são feitos, eles são indeferidos, ou seja, tem a negativa. Tá? E aí? Aí nós vamos falar disso aí. Voltando para outra pasta da Previdência Social, nós estamos falando então desses braços: Seguridade Social, Saúde, Assistência Social e Previdência Social. É nessa pasta da Previdência Social que está o INSS. Que é onde a pessoa contribuiu. O INSS, ele é uma autarquia. Nós chamamos de autarquia, é uma empresa do governo federal e é ele que administra toda essa parte de requerimentos de aposentadorias, pensões, toda a parte de benefícios, tá? O INSS é ele o responsável em receber esses requerimentos, esses pedidos que são feitos. Explica para as pessoas o que significa a sigla INSS. Porque tem pessoas que não sabem, né? O INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social. Então é uma empresa de seguro. É uma empresa de seguro. O INSS nada mais é do que uma seguradora. Veja, o princípio que se tem lá, eu contribuo mês a mês para que no futuro, num evento futuro, se eu tiver qualquer problema, eu estou coberto. É como o seguro de carro. Eu pago, para que se tiver um evento futuro, eu tenha direito a um ressarcimento. Entendi. Eu acho que na Argentina, que tem, em vez de ser INSS, é um seguro, não é? Tem no Brasil, a previdência privada. Você paga uma previdência privada, mas aí você pega a população brasileira. Não dá 1% que paga da população brasileira que paga. Por quê? Um salário mínimo horrível,
Mas não tem nada a ver com o governo. Você tem lá o regime próprio, tá certo? E aí, o regime próprio de previdência social. O regime próprio, ele tem o regime próprio de servidores, então, servidores federais, servidores municipais e estaduais. E aí você tem a previdência privada, que aí você, o segurado, qualquer pessoa, pode fazer isso por meio de uma instituição financeira. Tá certo? Em qualquer banco você tem uma previdência privada. Mas o governo cobre isso? Não, a privada não. A privada não. O governo ele atua só na pública, que é o INSS. E se essa empresa falir? Geralmente quem faz previdência privada não faz em qualquer instituição. Eu não vou fazer comercial pro Bradesco nem Itaú. Mas hoje é as maiores do país, né? E aí também você pode fazer no Banco do Brasil, como na Caixa Econômica, já que é seguridade, né? Perfeito. Porque é uma instituição do governo também, né? Perfeito. Tá. E como que o senhor conseguiu... Aí, desse mundo todinho de carregador de terra, carregador de terra, é terra plana. É movedor de terra, né? Isso pra advocacia, o mundo totalmente diferente? O mundo completamente diferente, né? Bom, a gente pode falar aqui em duas maneiras, né? Eu tive um momento de muita dificuldade quando eu quebrei, né? Então, até fazer aquele processo de separação de sociedade, eu tinha que tomar um rumo na minha vida, né? E aí a minha família foi extremamente importante. Minha esposa foi fundamental, porque ela falou, olha, o que você quer fazer? Eu falei, pô, eu estudei 5 anos, né? E aí, aquele sonho de delegado já tinha ficado pra trás. Eu falei, ficou com medo, né? Cara, vou ter que trabalhar, né? E eu vou trabalhar por aqui, porque eu não tinha nem grana pra recomeçar a minha vida de empresário. Então, eu tive que encarar a advocacia. Aí fiz o exame de ordem, fui reprovado 6 vezes. 6 vezes, doutor? 6 vezes. Caramba, eu não passei por 5 pontos na última, agora não queria fazer, agora eu vou fazer. 6 vezes. Voltar e olha, por 5 pontos, doutor. E olha só, eu encontrei uma mulher num cursinho que eu fiz, que ela tinha sido reprovada 21 vezes. 21 vezes? E não desistiu? E não desistiu. E ela você tem que falar para as pessoas que quer desistir, então? Qual conselho você dá? O conselho que eu dou para qualquer pessoa, seja qual for o segmento que ela vai escolher, ela não pode desistir. Não pode desistir. A vida é feita de desafios e os desafios existem para nos fazer crescer e a gente ultrapassar. Porque se a gente for cair na primeira dificuldade que a gente tem, a gente não realiza sonhos, né? Então eu tinha assim sempre na minha mente o seguinte: eu sempre fui apaixonado por futebol, né? E meu time de coração era o São Paulo. E tinha um cara que eu admirava, que era o Cafu, depois que eu descobri a história dele. O Cafu foi reprovado em mais de 15 vezes. Na porta do São Paulo ele bateu mais de 10 vezes e foi reprovado em todas. Você imagina se ele tivesse desistido, ele não teria sido o capitão do Penta, tá certo? Então, assim, todos nós podemos escrever uma história. Todos nós temos capacidade. A gente tem que acreditar nos sonhos, né? Exatamente. E foi isso que foi determinante para mim. Então, o que eu digo sempre para as pessoas que vão lá no escritório, estudantes de direito, eu dei aula num cursinho, então falava pro pessoal, olha, vocês não podem desistir, porque o exame da ordem é feito para você fazer até passar. Exatamente. E ele não mede conhecimento. Ele vai medir o quê? Vai medir comportamento. Porque ali, em 4 horas de prova, ele não vai conseguir medir o seu conhecimento de 5 anos de faculdade. Comportamento. Ele vai ver ali a sua determinação, ele vai ver a sua capacidade de se manter tranquilo diante de uma adversidade, da tua capacidade de sintetizar ali, de resumir o que ele quer ouvir, a sua capacidade de manusear o código para achar aquilo que é determinante para aquela causa, aquele problema que ele te traz na prova. Que é exatamente o que acontece no escritório. Tá certo? Então, é isso. As redes sociais hoje ajudou muito as pessoas, os advogados a trabalharem. Antigamente tinha aquele escritório grandão, montava sala. A internet, né? Hoje você vê os advogados, a maioria, você fala assim, onde você está atendendo? Eu atendo na OAB. Internet, não estou desfazendo da história, não estão mais alugando espaço, assim como se alugava, investindo tanto nos espaços. A internet ajudou? É uma excelente pergunta. Ou estragou? A tecnologia, de uma maneira geral, assim, eu penso que em todos os segmentos, né? Mas no meu segmento, por exemplo, tem 2 viés, assim. Ela contribuiu de uma maneira muito positiva
para essas questões de redução de custos, por exemplo, né? Tem colegas hoje que basicamente trabalham em coworking. Então, você tem grandes espaços hoje com uma estrutura maravilhosa, tá certo? Que você aluga lá por hora e atende o cliente lá. Alugo por 1 hora, atende o cliente lá. Lá é o ponto de referência, né? O CNPJ dele lá, acabou. Só para o cartão desse daquele deles nobre. Você tem a questão dos processos que ficaram digitais, então ajudou demais, porque os processos antigamente, você ia fazer carga num processo, você andava com 5, 6 volumes, carrinhos e tudo mais, né? Ou alguém segurava o processo, você ficava como doido esperando. Exatamente. Hoje não, hoje é tudo digital, então você consegue acessar o processo de qualquer lugar, se você está ali habilitado internet. No processo, tendo internet você faz audiência virtual, ajudou bastante. Mas a audiência virtual, ela não perde aquela emoção de embate no negócio assim? Perde, mas... Ou não precisa mais essa coisa toda? Eu acho que a advocacia está seguindo um caminho de conciliação. Eu acho que esse contencioso que tinha esses embates, ele já não faz muito sentido, né? Existem questões que são muito fáceis de resolver. Acontece mais na parte criminal, né, doutor? No julgamento. Na parte criminal, né? Você tem muitas decisões que acabam impedindo essa audiência virtual por conta de que alguns advogados alegam que perde mesmo essa questão ali do comprometimento, né? Do poder falar com o cliente ali na hora, em sigilo, falar baixinho. O júri também, né? O júri é importante, do júri, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa dar celeridade a esse número de processos que nós temos. Então, só para você ter uma ideia, né? Facilitou muito e complicou um pouco, por quê? Porque hoje o cliente, ele te manda mensagem 1h da manhã via WhatsApp. Ele te manda, ele quer saber do processo dele, ele deixa a mensagem 5h30 da manhã, dizendo, tô mandando aqui porque eu acordei de madrugada e lembrei do processo. Ele vai lá e se habilita no processo, ele recebe e-mail de movimentação, tá certo? E aí sai lá uma palavra, por exemplo, acórdão. Ele não entende, ele não entende. Doido. Um dia um cliente me liga, o que é o acórdão? Só para dar um exemplo. Acórdão são as decisões que ocorrem em segunda instância, que são sentenças que são proferidas por desembargadores. Então, você tem uma decisão de primeira instância do juiz, aí alguma das partes apela, recorre da decisão, vai para um tribunal superior, lá os desembargadores se reúnem e decidem, vamos reformar ou vamos manter. Sai lá o número, então, ao invés de sentença, sai lá acórdão. Um cliente me ligando de madrugada, manda mensagem e tudo mais, eu não atendi. Quando eu acordei pela manhã, tinha inúmeras ligações dele, ele um áudio assim, queria saber o que é esse negócio de acordão aí que vocês fizeram, andamento ali dentro do próprio fórum e tal. Andamento ali dentro do próprio fórum e tal. Mas nós leigo vai ver, olha, opa, teve movimentação. Ansioso, será que o advogado vai pedir prazo nisso aqui? Agora, facilitou muito, né? Voltando aqui para a questão do INSS. Então, você veja, dentro desse complexo, essa seguridade, né, esse sistema tão complexo, nós estamos falando hoje de cerca de 39 milhões de pessoas que foram, nós atingimos esse número de 39 milhões de pessoas que foram contempladas em 2023, que estão pendurados no sistema, recebendo benefícios previdenciários. E quantos milhões está pagando? Nós vamos entrar nessa parte que é muito importante. Nós estamos agora basicamente com 2 milhões, entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas que fizeram um pedido e aguardam a decisão. 12 a 49, 39 já recebem. Mais 2. 2 milhões e meio 41. Que está em análise. Que está em análise. E a cada 30 dias entram, em média, de 900 mil a 1 milhão de novos pedidos mês a mês. Então você veja, se não tiver uma inteligência artificial capaz de analisar profundamente os requerimentos, se você não tiver ali uma ferramenta de tecnologia capaz de dar celeridade nisso, é impossível você ter funcionários, servidores capazes de analisar isso. 10 anos para poder resolver. Por isso, aí você vê um monte de balela, as pessoas falando, o novo presidente o novo ministro da Previdência Social diz que vai zerar a filha do INSS. Como zera? 1 milhão por mês. 1 milhão. É impossível. 1 milhão. Impossível. Se não tiver investimento. E aí, o que acontece? Você tem as negativas automáticas.
Automática. Quando a pessoa entra sozinha, por exemplo, ela não sabe os caminhos, ela não conhece o sistema. Então, o sistema vai orientar ela, escreve isso, escreve aquilo. Aí tem alguns campos que o sistema congela. Quando você entra nisso aí, é armadilha. É igual o mercado de trabalho hoje. Você entra em determinado site, LinkedIn aí, em várias empresas, para você se inscrever lá, se você não colocar códigos que a vaga exige e você colocar a sua experiência, automaticamente o sistema rejeita. O INSS está assim, como outro sistema de empresas está assim. Por isso que muita gente fala, eu estou tentando minha aposentadoria, fui lá, tá aguardando, tá em análise, vai ficar em análise, foi rejeitada. Foi rejeitada, por quê? Você foi usado pelo sistema, códigos. Não sabe operacionalizar. Você não sabe. Não sabe. Não é profissional para isso, não se mete. Não sabe. E tem, assim, algumas situações, por exemplo... Recentemente até teve um caso no escritório, assim. O INSS, o sistema, ele vai analisar as contribuições previdenciárias, tá certo? E aí você tem uma grande questão que é, se você recolher abaixo do mínimo, do salário mínimo, você faz a contribuição, vamos supor, o salário mínimo hoje é 1.412. E aí o segurado vai lá e vai recolher uma alíquota, um percentual em cima de, em vez de colocar 1.412, ele colocou 1.411. Ele errou na digitação. Quando o INSS for rodar esse pedido de aposentadoria, ele vai falar assim, ó, existem contribuições abaixo do mínimo legal. E eu não vou considerar esse mês, então, porque você não recolheu o que você deveria recolher. Então, só recolheu, mas não vai perder. Mas você perdeu. E aí ele vai negar. E a pessoa vai pegar e vai falar assim, mas eu tenho o tempo necessário de aposentadoria. Eu paguei, só que está abaixo do mínimo. E ele não sabe Ele não sabe o que tem que fazer. Alguns profissionais, inclusive, advogados, que não conhecem, que não são especialistas, eles vão falar para o segurado, não, você tem que recolher de novo. Vai lá e recolhe. Não, você tem que continuar recolhendo, porque olha, não deu. Ou vamos entrar com uma ação judicial contra o INSS. Vai lá no Poder Judiciário e entra com ação, abarrota. E uma questão é muito simples. Hoje você tem dentro do sistema a possibilidade de fazer uma compensação. Então você fala para o INSS, ó, tudo bem, eu recolhi errado aqui, verdade. Estou com 10 meses que eu recolhi, eu teria em tese que te dar mais R$10. Porque o salário é 1.412 e eu contribuí com um salário um salário base de 1.411. E aí você fala assim para o INSS, quem é especialista vai falar, INSS, ela teve 5 anos aqui que ela recolheu acima do salário mínimo. Então você faz a compensação, você tira desse período R$10 e completa aí. Você faz uma compensação, acabou. Tá feito. Mas isso é o profissional. Isso é o profissional. A pessoa leiga vai fazer. Por isso que é importante a pessoa que precisar entrar com a causa previdenciária procurar um especialista. Então essa causa previdenciária, ela não é jurídica, ela é administrativa? Administrativa. Ah, entendi. E aí você dá abertura pra gente falar de uma outra área que é extremamente importante. Quando a gente fala de INSS ou da pasta da Previdência Social, as pessoas vão sempre lembrar do INSS. É INSS. Só que o INSS, ele é a primeira instância que vai julgar esse pedido. Depois do INSS, você tem uma segunda instância, chamada Junta de Recurso, que é um órgão colegiado. Depois você tem ainda uma terceira instância, que é chamada de CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Esses dois órgãos de segunda e terceira instância, eles basicamente são órgãos colegiados independentes do INSS, e um fiscaliza o outro. Então, às vezes, quando o INSS dá uma decisão, que essa decisão é irregular, porque ele deu uma decisão automática, que ele não analisou as provas, que ele errou lá no sexo, era uma mulher que estava pedindo e no sistema estava masculino, então os critérios para concessão são diferentes. Você recorre para essa junta de recurso, e essa junta de recurso é que vai fazer a análise desse recurso. Esse início do requerimento até as decisões, seja em terceira instância ou segunda instância, é chamado de processo administrativo previdenciário, que a gente chama de PAP. Então o cara leigo não sabe que existe nem fazer isso. É um processo administrativo, que ele tem prazo, ele tem competência. Quem é o competente para julgar? Qual é o prazo? O INSS perdeu o prazo de contestar o meu recurso. O que eu faço agora? O segurado não vai saber. Olha a importância do nosso podcast, Cecília, de trazer, como a gente tem um ano já nesse programa, sempre trazendo empreendedores, profissionais de várias áreas.
Olha o nível de conteúdo que nós estamos levando, não só para Carapicuíba, mas para o Brasil e o mundo. Porque muita gente não tem mínima noção sobre essa questão de seguro previdenciário. Pode divulgar o telefone, né? Pode, doutor? Fala aí. Qual que é seu escritório? Faz um merchan aí, doutor. Aproveita aí. Temos 10 minutinhos. Eu vou deixar o meu Instagram. Instagram? Que é vteixeira.adv. vteixeira.adv. Vou escrever nos comentários aqui. Por que eu não posso... Porque a propaganda da OAB. A OAB não ia fazer propaganda. Vê o quê? vteixeira.adv. Aqui, já achei já, ó. Agora, você veja, né, para concluir aqui, a importância de você atuar como profissional. E hoje, basicamente, eu até fiz uma espécie de cola, porque é impossível hoje você decorar todos os requisitos para a concessão de aposentadoria. Só para você ter ideia, hoje nós estamos falando de um universo de 20 benefícios, quase 20 benefícios. Então, se eu trouxe uma cola, por que você não fala logo esse troço aí? Pra gente... Você tem hoje aposentadorias por tempo de contribuição com as regras de transição, que é o sistema de pontos, tempo de contribuição com idade mínima, tempo de contribuição com pedágio de 50%, com pedágio de 100%, você tem as pensões por morte, você tem auxílio acidente de trabalho, salário maternidade, salário família, você tem uma série de benefícios. Ô doutor, eu tenho uma dúvida, esse pedágio de 50% de contribuição, como assim? Não entendi, Vamos explica lá. aí. Quando eu contribuí já há 23 anos Vamos lá. de carteira assinada. Se eu quiser aposentar amanhã, Não eu posso? consegue. Você Pagando muito- esse pedágio de 50%? Muito provavelmente você não vai conseguir, porque é o seguinte, nós temos que entender que de 1998... Mas eu contribuí, 23 anos. Ok, não vai perder. Só que você pegou uma regra de transição. De 1998 até 13 de novembro de 2019, vigorou no país um sistema. Foi o sistema implementado pela Emenda Constitucional 20, que foi do Fernando Henrique Cardoso. Lá você tinha uma sistemática de aposentadoria. Então, lá naquela época, eles identificaram que a Previdência era deficitária, ou seja, não tinha grana para pagar Ia todo quebrar. mundo, e ia quebrar, precisava fazer uma reforma. Então, ele falou, bom, como as pessoas estão se aposentando muito cedo, vamos criar uma regra aqui, vamos endurecer, com perdão da palavra, vamos dificultar a concessão, para fazer com que essa pessoa fique mais tempo contribuindo, contribuindo, E receba menos e morra. receba menos. Exatamente. Porque Ou não é, se eu né? fico mais tempo A dentro lógica do era sistema, é essa mesmo. Se eu fico mais tempo no sistema, eu estou ficando mais velho trabalhando. Se eu fico mais velho, eu vou viver menos tempo. E hoje aí- o idoso tá vendo bem mais, né? E aí, exatamente. E aí, o INSS tem que desembolsar, A União. a Previdência, a União, tem que desembolsar menos grana para pagar esse cara, tá certo? Aí, então, o que eles fizeram? Criaram uma regra. Quando foi em 13 de novembro de 2019, nós tivemos a reforma da A Previdência. Previdência. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, olha, bom, como já havia pessoas que já estavam contribuindo, Que era o meu caso. como Quinho, eu, você, enfim... O milhões Cecília é de pessoas, empresário. o que eles fizeram? Falaram, vamos criar uma regra de transição. Porque na época, antes de vigorar a Emenda Constitucional 103, desculpa, você tinha uma regra onde dizia que você, com 35 anos de contribuição, você teria condições de se aposentar por tempo de contribuição, desde Não. que você tivesse lá uma idade, 53 anos. Após a Emenda Constitucional, ele falou, agora não é mais 53, agora a 65. idade mínima é 65. Só que eu já tinha um camarada que está contribuindo. Esse cara vai esperar até os 65? Ele falou, não, cria essas regras aí, porque 53 e 65 são 12 anos. Então ele falou, vamos criar uma série de regrinhas aqui. Dentre elas, o sistema de pontos, que vai te pegar lá, você tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, mais a sua idade para dar, no caso 90, do homem, 90. 105 pontos agora. Porque de 2000, ele criou uma regra e em 2020 ele ia crescendo uma pontuação. Então hoje tem que ter 105 pontos, ou seja, 35 de contribuição, você tem que ter no mínimo com 70 anos de idade, 105. E para mulher 100. 30 anos 65. com 65. Então eu tenho que ter 70 anos de idade, Isso, já tá com para a esse bengalinha, sistema. trabalhando, já tá tudo Exatamente, ferrado. para Ferrou. esse sistema. Rapaz. Meu O pedágio é assim, ó. Como que você calcula o pedágio? Ele vai falar, são 2 pedágios, de 50% e 100%. Então ele vai falar assim, bom, Quinho Madureira,
em 13/11 de 2019, você tinha quanto tempo de contribuição? Eu tinha 20 anos. Então te faltava 10 anos. Ou melhor, faltava 15 anos para você se aposentar, tá certo? Então ele vai falar assim, você vai ter que trabalhar os 15, porque para completar 35 faltava 15, e você paga um pedágio de mais 50%. Olha! Ou seja, perde 50%, 7,5, mais 15, você trabalha mais 22 anos e meio para você completar o requisito necessário para se aposentar por esse sistema. Mais 2 anos e meio? Não. 22 anos. 22 anos e meio. Então, 15 mais 22. Não. Ele tinha 20, faltavam 15. O sistema... Jogou mais 50% Jogou mais 50% do tempo que então faltava para completar 35. 42 anos. Ele vai para 42 anos e meio. De trabalho. De trabalho. E você sabe o que é o pior dentro desse cenário? Assim, hoje, basicamente, quanto mais cedo você se aposenta, menor é o teu salário. Quanto mais tempo você passa dentro do sistema, contribuindo... Mas não tem um teto, doutor? Por exemplo, assim, uma coisa que eu não concordo, né? Por exemplo, funcionário público, vamos supor, general do Exército. Hoje ele ganha 35 mil reais. Aí o abençoado vai lá e se aposenta, continua ganhando esses 35 mil reais. Quem paga essa conta, não é a gente? Está dentro do sistema. Por que para uma classe tem tanto benefício e para a massa trabalhadora do Brasil não tem sequer um benefício? A pessoa ganha, 30 mil reais na empresa privada e quando ela vai se aposentar, se é que ela se aposenta, ela chega no teto máximo que é 5.400. 7 mil e alguma coisa. 7 mil reais. Não é a periculosidade da coisa? Não. Qualquer funcionário público, é o limite teto acontece isso, federal. Do benefício. 7 mil não, foi para então, 8 mil. O cara trabalha no emprego e ganha 35 mil reais por mês. Ele vai continuar contribuindo ali. Ele vai a contribuição dele vai ser 20% em cima de 35 mil. E ele vai ganhar 7 mil. E ele vai ganhar no final 8 mil, que é o teto. Aí já o general, vamos falar do general lá. O sistema é outro. Ele vai lá, mas esse dinheiro... O sistema é outro. Eu sei, mas o dinheiro quem paga somos nós, né? Aí a gente volta lá, lembra quando eu falei das pastinhas? Lembro. Então, quando a gente fala da pastinha da saúde, você tem orçamento próprio. Quando você fala da assistência social, você tem orçamento próprio. Que a gente chama de fonte de custeio. Quem é que custeia isso? Não tem uma grana atrelada diretamente a essas pastas. Vai lá... No caso da segurança. Oi? No caso desse cara, é a segurança pública que paga. Nesse caso, o Ministério do Exército. Entendi. Ministério da Defesa. É outro dinheiro. Ele tem um orçamento. É outra coisa. Está dentro do orçamento do governo federal, mas é outra fonte de custeio. Agora, a Previdência Social, a fonte de custeio dela são as contribuições previdenciárias de cada trabalhador, seja ele registrado ou seja o autônomo, naquela guiazinha que você recolhe, vai lá para a fonte de custeio, vai lá para os cofres do governo, né? A grande questão aí, basicamente, é a seguinte. Quando a gente fala de custeio, existe um instituto... E esse é um dos vilões, né, para o que eles falam da Previdência estar deficitária, não ter dinheiro, que é a DRU, que é a desvinculação de receita da União. O governo federal tem esse sistema onde ele pode pegar 20% dessa grana e usar para custear em qualquer outra coisa. Da Previdência Social. Da contribuição, isso, da Previdência Social. Então, traduzindo isso aí, tirando do juridiquês e trazendo para o nosso dia a dia, que é a linguagem que quem está assistindo a gente que vai entender. Então, vamos imaginar então que na nossa casa a gente tenha lá um orçamento de R$1.000 para fazer 500 de compra para casa, R$100 de luz, 50 de água. Tá acabando o nosso programa. Tem que trazer o doutor de novo. Mas pelo menos deixa ele falar sobre o negócio. Porque a produção já falou o horário, já vai entrar outro 2 programa. Minutos. Então aí o que ele faz? Ele tira dinheiro dessa receita para pagar outras coisas. E aí vai faltar grana aqui. Tá? Entendi. Basicamente. Agora, e como que o senhor entrou aqui? Isso aí, na Fala, verdade. doutor. Quem produz esses beliscões é minha esposa. Minha esposa empreende já há 10 anos nesse segmento. 10 anos? Faz um ano e alguns meses ela está empreendendo 100% para Delicato. Delicato é um sonho nosso, né? A gente fala que é a nossa filha. Então, é a marca dela?
É a marca Delicata dela. Que legal. Biscoiteria, bom, hein? Parece nome argentino, sabe? Uruguai. No Instagram? Segue no Instagram, Delicata Biscoiteria. Ela tem uma série de outros produtos lá. O beliscão vocês vão comer, depois vocês vão dizer. Da hora, meu. Comer. Tem uma série de produtos. Tá tão Ó, amor, vou levar pra você, ó. Tá tão bonita a embalagem que eu não vou rasgar, velho. Não, eu vou presentear a minha esposa. Eu Você adoro, que não presenteia a eu Lindóia, adoro não. rasgar a embalagem, mas não vou rasgar essa Presenteia a embalagem, Lindóia, velho. eu vou presentear minha esposa. Olha aí, galera, Biscoiteria Delicata. Ó, doutor, foi um prazer receber o senhor aqui. Uma hora é pouco, hein? Você vai ter que voltar, cara. Vamos voltar. Eu quero voltar aqui. Você vai ter que voltar. Daqui uns meses. Eu quero. Você vai ter que voltar pra fazer assim. Vai ter. Quero vir lançar o meu livro aqui. Boa. Eu escrevi um Olha livro. Esse livro já foi impresso. Eu só não trouxe hoje porque tem algumas questões contratuais que eu tô resolvendo. Uhum. Mas é um livro bastante, assim, interessante. Boa, boa. Vem lançar aqui, já tá convidado, então. Quando eu Já tiver tem nome tudo no livro liberado, já tem. Pode dar um spoiler do nome do livro? Cárcere. 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 Aí, galera, vocês vão ver o lançamento do livro do Dr. Wagner Teixeira, chamado Cárcere. Aguardem. Siga lá, então, me siga lá nas redes sociais, vteixeira.adv. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar no Instagram. Boa. Manda lá inbox. Nós podemos trabalhar com planejamento previdenciário, que é importante para analisar essas regras. Sim. E qualquer dúvida que tiver, eu tô à Assunto disposição muito pra bacana, esclarecer. cara. Obrigado, doutor. que Cecílio, mais agradeço. uma vez. Você gostou do programa? Rapaz, Quase eu não falei, Barão. Você conduziu o programa todo. Chique. Você viu, velho? É um novo podcast. Até segunda-feira. Abraço. Se Deus quiser, um abraço. Valeu.